Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo com a psicanalista especialista em neuropsicanálise Ana Paula Passos. E hoje nós vamos falar sobre o livro O Sentimento de Culpa, de Paulo Sérgio Guedes e Júlio Walsh. A sugestão aqui é que você vá lá no Expresso, veja o resumo do livro, se você achar conveniente e aprender um pouco mais, mas aqui a gente também vai trazer explicações que vocês não dependem do resumo anterior para entender e aprender um pouco mais sobre esses conceitos que a gente vai ver agora aqui do livro. E agora passa a bola para você, Ana Paula, conta aí pra gente. Então, esse é um livro muito legal, assim, é um livro mais voltado para quem é da área, né, quem é estudioso, quem é da área da psicanálise, da psicologia. Ele traz algumas questões técnicas, inclusive, mas para quem não é também e quiser, assim, buscar essas referências, é muito interessante de ler. É um livro de linguagem acessível, que traz muitas referências que a gente já conhece, né, do nosso dia a dia, e é um livro principalmente que te coloca para pensar, né, onde que está esse sentimento em mim, né, da onde vem esse sentimento? E o que ele resulta da nossa vida, né? Quanto que a gente fica paralisado no sentimento de culpa. Exatamente. Quais as consequências que esse sentimento traz? E será que se eu trouxer esse sentimento para a minha consciência, eu não vou ter uma vida mais leve, mais feliz, né? Mais aconchegante, que nem aqui no bistrô? Então, a ideia é que você entenda o que é esse sentimento, que é para trazer luz à consciência, conseguir perceber esse sentimento na sua vida, para que com isso você consiga ter uma vida mais prazerosa, uma vida mais plena, vamos dizer assim. Isso, na verdade, quando a gente conhece um sentimento, né, e o que ele tem, qual o significado que ele tem pra gente, essa é uma consequência, essa leveza, essa felicidade, é sair daquilo que está abstrato, que está ali no subconsciente, que está inconsciente, como a psicanálise traz, e trazer para o real e concreto. Assim a gente para de ser levado pela vida e passa a ser o condutor da vida. Então deixa a vida me levar, do estilo Zeca Pagodinho, para ser responsável por si mesmo e pela sua própria conduta, suas escolhas. Exatamente, é isso. Todo sentimento que a gente traz, que é trabalhado, né, ressignificado e traz do inconsciente para a consciência, ele de certa forma, uma palavra da moda, né? Ele te empodera, né, a ter uma vida, a ser mais condutor da sua vida. E não ser conduzido por esse inconsciente. E como o sentimento de culpa surge? Vamos lá, eu queria entender, porque o que ele faz nesse livro é um contraponto diferente, inclusive, que vamos dizer assim, do clichê social de considerar, por exemplo, o sentimento de culpa contrário ao de responsabilidade. É quase que como se eu tenho culpa, se eu me culpabilizo, eu não consigo fazer as coisas. Seria mais ou menos nesse sentido? Vamos puxar aqui para as etimologias, né? Vamos entender primeiro o que é culpa. O que é culpa? Né? Que a culpa, ela é uma responsabilidade e ela é tida, né, no português como uma coisa danosa. Então é você assumir uma responsabilidade por algo ruim, por um desastre, por uma falta, um delito, um crime, né? Essa é a tradução, digamos assim, da palavra culpa. E o sentimento de culpa, que ele é posterior à culpa, né? Ele é um sentimento que é uma reprovação de algo que você fez. Então, ele é como se você estivesse sendo julgado por você mesmo. Então, a gente tem a culpa, que é um delito, e a gente tem o sentimento pós-delito. E esse sentimento é o sentimento de culpa. É o sentimento que você traz para você mesmo por algo que você fez. É um sentimento ruim, né? Se a gente pudesse categorizar assim, ele vem com esse peso. Uhum. A base desse sentimento, como é colocado no livro, né, ele tá na frustração. Qual que é essa frustração? É a frustração daquilo que eu acho que eu sou e daquele mal que eu cometi. Porque, na verdade, quando a gente trata de um ser, de um sujeito, né, em psicanálise, a gente trata dele de uma maneira inteira, né, 360. Então, todos nós somos bons e ruins. Todos nós temos sentimentos que são considerados socialmente maravilhosos e plenos e, enfim, amorosos. E temos um outro lado também. Essa dualidade de sentimento, ela compõe o sujeito.
Então é isso, é um julgamento, é o que a gente fala às vezes de uma imagem super egóica, né? O superego, ele é aquele julgador, ele é o inquisitor da psique. Então eu vou lá, cometo algo que não é muito bacana, digamos assim, tem um pensamento, então o superego vai lá e fala, nossa, você pensou isso? Eu mesma estou sendo julgada por mim mesmo, por algo que eu pensei, de repente, ou cometi, ou uma falha que eu tenha cometido, enfim. Então, daí, essa é a base desse sentimento, né? Desse sentimento de culpa. E assim, como a gente, quando trabalha em psicanálise, a gente entende que pensar, ele é concreto, se eu sonho, eu realizo, se eu penso, eu realizo, esse sentimento, ele começa no pensar, antes mesmo do realizar. E talvez ele seja censurado desde esse momento. Mas quando na verdade a gente deveria ter a liberdade de pensar à vontade. Porque não necessariamente um pensamento ruim é uma ação ruim. E se a gente vai podando o nosso direito até de pensar, a gente vai criando censuras internas sobre o ser humano que a gente é. É por isso que eles colocam que o sentimento de culpa, ele é paralisante. Porque se você não pensa, você não sai do lugar. E que você tem o direito de pensar, inclusive negativo, se fosse alguma questão. Temos... Até para poder mensurar o tamanho do problema, se você tivesse. Exatamente. Ou até pensar em contrapontos diferentes, enfim. Aí o livro, logo no início, traz uma frase que eu acho maravilhosa, assim, que ele traz um poema completo de Drummond, que depois, né, a gente pode dar uma lidinha e tudo, mas que eu acho assim, se você não lê o livro, lê só esse poema, já tá valendo. É verdade, esse poema do Drummond é lindo. E aí ele termina dizendo, o mundo não é o que pensamos. Por que o mundo não é o que pensamos? Bem, depende de quem pensa. Se for esse que pensa positivo, realmente ele é real. E se ele for pensa muito negativo, olha, pode ser um pouquinho mais bonito. Nunca é aquilo que a gente pensa sozinho, uma percepção solo, vamos dizer assim. Seria o mundo isso? Não é o que pensamos, até porque nós não nos conhecemos. A partir do momento que eu não me conheço e que eu sou a vida que me leva, e não sou eu que levo a minha vida, né? Eu sou uma carta do inconsciente. Eu não sei o que está guardado ali naquele meu inconsciente, né? Tem um poema que fala isso, eu só sei o que sou de repente. Você de repente leva tive um susto ainda. Ainda de repente. Você ainda levou um susto, caramba! E é por isso, então o mundo não é o que a gente pensa, porque a gente não conhece nosso próprio mundo interno, quem dirá o externo e o outro. E a visão que a gente tem de mundo, ela é uma visão muito que tem o filtro daquilo que eu sou e que eu desconheço. Então, aquela imparcialidade que sempre existe em cada um. Como um texto que sempre vai estar parcial à visão da pessoa ou da editoria. A gente não consegue fugir desse filtro, não. Né? Então, assim, por isso que a gente fala que o sentimento de culpa, a gente, né? Olha, eu tô chique, tô me incluindo no... Mas já estamos todos juntos aqui. A gente não tem muita hierarquia, não, aqui no bistrô. A gente vai aconchegando, vai chegando. A gente diz que o sentimento de culpa, ele é inconsciente. Porque ele tá ali, ele tá julgando, ele tá acontecendo e ao mesmo tempo você tá vivendo dentro dessa perspectiva. É legal na parte do livro que ele fala que a gente não tem, por exemplo, a responsabilidade sobre fatos externos, mas que quando a gente se culpabiliza por alguma coisa, vamos lá, ele dá o exemplo da morte do avô dele e que porque o avô morreu ele não estava perto, ele não conseguia ajudar e aí com isso ele foi criando vários sentimentos de culpa. Então fatores externos acontecem sem a nossa participação e tá tudo bem com isso. Na verdade não tá tudo bem, né? A gente tá vivendo bem numa pandemia, não vamos falar de tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, quando você traz pra si toda a responsabilidade do mundo, até das relações, seja um término, seja qualquer coisa, você fica você se coloca num papel muito de herói, aquele que vai salvar. E aí com isso você tem o controle da situação. É como se fosse um mecanismo da mente de conseguir ter controle sobre a vida, da qual a vida a gente não tem controle. É o que ele fala, né, sobre o acaso, que eu até quero voltar nisso um pouquinho depois, mas isso daí que você resumiu, essa questão do herói, tem muito a ver com o que eles colocam logo no início, da onipotência. Nossa, eu sou tão onipotente, tão poderoso, que eu conseguiria, se eu estivesse lá, impedir a morte do meu avô. Então, assim, a gente não dá a vida, o acaso que existe, a gente não dá valor a esse acaso. Então, isso aí é uma outra etimologia que é legal a gente trazer. O que é onipotência? É que tudo pode, que você é o todo-poderoso, que você tem o poder absoluto. Tá chegando. Segura essa bandeira. A bandeira e 2 cafés.
The power. É isso. Então, nesse sentimento de onipotência, ele compara, ele até diz, né, que ele, quando foi, né, escrever o livro, eles partiram dessa premissa, que sentimento de culpa é sinônimo de onipotência. Não sei se eu concordo, mas entendo de onde vem. Uhum. E lembrar, assim, que dentro dessa questão do sentimento de culpa, existe a questão jurídica, né? A gente tem leis que nos regem e tudo, e que as pessoas são consideradas culpadas, elas são julgadas, de fato, consideradas culpadas. Não é dessa culpa que estamos falando. Não. É do sentimento de culpa, é de como a culpa atua, né, na psique de cada um de nós enquanto sujeitos. E ele faz uma comparação e até uma diferença do que é remorso também. Então ele explica que esse sentimento de que a gente agiu diferente daquilo que a gente é o remorso. A culpa seria sobre fatores externos mesmo, sobre aquilo que a gente não tem controle, que a gente coloca na nossa mente uma imaginação pra se responsabilizar por tudo e na verdade isso nos dá não a responsabilidade, mas a paralisação. E com essa paralisação a gente não segue a nossa própria vida, que é quando ele entra e fala sobre a gente começar a ter consciência da responsabilidade ativa, vamos dizer assim. É isso. Então ele traz o sentimento de culpa como sendo algo patológico, doentio, além de manter e sustentar a imensa maioria das denominadas doenças mentais. Né? Isso daí é do livro do Bruno Bettelheim, que chama Freud e a Alma Humana, que eu também super recomendo. Então é como se a gente fizesse uma comparação com a ferrugem em áreas de mar, assim, né? Você compra uma geladeira novinha, aí você coloca lá na sua cozinha, beleza e tal. No primeiro dia aparece lá aquela coisinha meio enferrujada, assim, lá na parte de baixo da geladeira. Quem mora perto da praia sabe muito bem o que é isso, né? Chama maresia, né? Uhum. E aí no outro dia mais um pouquinho, do outro dia mais um pouquinho, 2 anos a geladeira cai. Assim é o sentimento de culpa. Ele começa pequenininho, ele vai se arrastando, vai lá, vai crescendo, a maresia vai atuando, né, que é justamente esses pensamentos patológicos e tudo, e de repente ela toma a geladeira. Então o sujeito ele fica tomado por aquilo ali. Ele fica paralisado, neurótico, psicótico, dentro desses pensamentos que provêm do sentimento de culpa. E que surgem dentro de uma visão onipotente, da qual você é responsável por vários quesitos ao redor da sua vida. Cabe assim a gente falar um pouquinho sobre a questão social, né, do surgimento dessa questão da culpa, né? Quando ele traz o poema e ele fala meia culpa, minha máxima culpa, né? A gente lê isso, mas a tradução literal do latim, ela fala que essa frase, mea máxima culpa, ela quer dizer minha mais grave falha. Ou seja, ela é maior, né? É aquilo de pior que eu falhei. Quer dizer, eu sou tão potente, onipotente, que eu falhei de forma grave. E o que é uma falha, né? Será que existe uma falha tão grande assim? Possível de consertar? Exato. Ou não, né? Ou não possível de consertar. E essa frase, minha máxima culpa, ela tem origem numa prece tradicional católica chamada confiteor, que quer dizer eu confesso, eu reconheço meus erros perante Deus. As pessoas costumavam fazer essa oração na missa, reconhecendo as suas falhas perante Deus, que é o onipotente. E que, na verdade, até no livro ele fala que existe muito dessa relação entre credor e devedor, e que quando a gente, na verdade, começa a ter essa onipotência numa visão heróica, a gente está até batendo de frente com os deuses, uma vez que a gente está tentando ser Deus. Ser Deus. É isso, é exatamente isso. E quando a gente vai assumindo nossas falhas e nossa humanidade, a gente vai até reduzindo os problemas emocionais, uma vez que eles surgem com essa visão super egóica ou super heróica. A gente pode até brincar com a palavra. Existe uma supervalorização da sua potência, né? Eu supervalorizo tanto a minha potência que eu sou capaz de impedir que meu avô morra. E dessa potência eles falam também, que eu acho bem interessante, quando eles fazem um comparativo com a morte do pai, que muitas vezes essa figura na sua vida é tão importante, ou ela te coloca num papel passivo da vida, que sempre a morte de um pai, ela te leva ao caos, seja um caos de dor, da qual você fica passivo, seja como a morte do avô, vou fazer até um comparativo aqui, mas quando você perde o seu pai, você se coloca na vida perante, vamos dizer assim, a necessidade de ser adulto mesmo. Você tira esse papel de filho, né? Você se coloca sendo essa superioridade
até no papel da família, de que agora você é o dono da sua vida. E aí ele traz o exemplo de Mozart, ele traz outras, até de filmes, né, e fala do complexo de Édipo, né? Isso, e assim, a morte do pai, ela representa o momento em que você tem que se responsabilizar pela sua vida. Ela é um marco, meio que agora eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas. Então, é mais ou menos o que eles colocam aqui sobre a questão da sua própria responsabilidade. Responsabilidade pessoal. O livro é pequenininho, são 4 capítulos que são assim, o cerne do livro, né? O primeiro que é o sentimento inconsciente de culpa, que aí quando ele traz o quanto que a gente está inconsciente nesse sentimento. O sentimento inconsciente de responsabilidade pessoal, que aí ele fala do quanto é difícil forjar na nossa alma essa responsabilidade ativa mesmo. Porque enquanto culpa você tá no imaginário e você não faz as coisas, na responsabilidade você vai pro mundo. E quando você vai pro mundo, você vai forjando a sua alma em ações específicas. De quanto mais responsabilidade você tem, seja sobre um filho, uma família, uma casa, mais adulto você é. Quanto mais coisas você vai ao redor se responsabilizando, aí eu vou até brincar, quando você tem um cachorro, um pet, vai crescendo, né, da planta até o filho, você vai aumentando o nível de responsabilidade. Não necessariamente precisa seguir essa linearidade, tá? Até hoje minhas plantas morrem de vez em quando aqui e eu tenho filho. Espero que dê certo o filho. Mas cá entre nós, assim, o que ele quer trazer, a visão de responsabilidade ativa perante os outros é isso. Você vai botando na sua mão mais responsabilidade, mais pratinhos que você vai rodando, né? É bom sempre a gente lembrar que o que é inconsciente, né? São todos os processos mentais que se desenvolvem a partir de fatos vividos sem que o sujeito se dê conta. É como se fosse um pensamento oculto. Um alienado. Não alienado, na verdade ele é oculto mesmo. Você vai vivendo determinadas situações que geram determinadas questões e elas ficam guardadinhas ali. E elas aparecem a partir de gatilhos, enfim, né? E aí a gente entraria muito dentro da psicologia, não vale a pena a gente falar. Então, esse é um conteúdo da mente que está fora da consciência. Ele fica operante, quer dizer, ele está ali trabalhando. É como seu computador que você deixa ele ali ligado. Aí não tem hoje os algoritmos, né? Tem algoritmos? Não, algoritmos. Algoritmos. Não? Não sei. Tá ótimo. Gente, bistrô aqui, nossa vibe é outra. A gente tá no analógico momentaneamente. Então, ele fica ali trabalhando, pescando, né? O que você tá falando, o que te interessa e tal. E o seu computador tá ali em stand-by, até a tela às vezes tá desligada. E quando você falou, né, ligou pra mim e falou, Ana, vamos viajar para o Japão. E aí você, no outro dia, vai lá, abre o computador, tem várias coisas sobre o Japão. É que o Mark Zuckerberg tá pegando tudo agora. Exatamente. Tá investigando até... tudo, para uma provisão mercadológica. Exatamente. Eu ia falar uma coisa bem mais chula, mas enfim. Não, ficou bonito, ficou bonito. E aí, assim funciona o inconsciente. Ele tá absorvendo aquilo ali e fica ali naquela caixinha lá guardadinha. O cérebro é uma esponja, né? Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, eu durmo de televisão ligada. Ai, que medo. Porque mesmo no dormir, as ondas, né, cerebrais lá, beta, alfa e tudo, elas estão captando aquelas informações que estão ali. O cérebro, como o tempo, não tá. Então desliga a TV, toma melatonina, garoto, fecha toda a luz e dorme, querido. E tchau. E aí, eu acho que tão bonito essa parte que o livro ele traz a visão da paixão também. Aí ele vai falando sobre o amor, que o amor nada além disso, e que viver é esculpir esse amor. E ele relata o sentimento de paixão, que paixão, a visão da gente no mundo, eu vou entrar com essa palavra clichê social, porque é para trazer essas visões generalizadas. De que quem tá apaixonado, na verdade, ele tá sem controle da vida. Pelo contrário, na visão da psicanálise desse livro aqui, quando você está enamorado pela própria vida, você está reconhecendo ela e a sua ação nesse mundo. Então você precisa se enamorar como responsabilidade, vamos dizer, pessoal, que ele chama, né, muito da responsabilidade pessoal, sobre o cerne da vida, essa pulsão vital. É isso, é preciso amor para poder pulsar. Tum, 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 tum. Eu já quero editora aqui, ó. Tum, 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 tum. O pulsar, ele é necessário.
apesar de todas, né, é engraçado isso, do julgamento social. As pessoas não gostam de pessoas muito felizes, já muito intensas. Muito intensas, né? Elas querem que a pessoa sirva numa caixinha. E é importante até notar isso, que essa é uma característica da nossa sociedade, em que se julga e se pune. Isso nasce com a gente, intrínseco. Por quê? Porque nós já vivemos isso dentro da nossa própria casa. Nós temos uma educação hoje que é completamente punitiva. Por exemplo, eu não poderia estar sentada com as pernas cruzadas que nem índio aqui numa mesa de café, vamos dar exemplo. Isso, socialmente, socialmente, sem sapato aqui. Isso, né? E a questão assim, até do vestir, né? O vestir hoje, ele representa uma confiabilidade, entende? Então, assim, quando a gente trata, né, de sentimento de culpa, a gente vê isso. E às vezes nós somos, ao mesmo tempo, cobradores, porque talvez eu olhasse pra você e dissesse, nossa, mas essa jornalista tão conceituada e tal, tá ali sentada de perna de índio, com as unhas vermelhas. Descascadas, porque lockdown não tá fácil. Isso, né? E eu sou o julgador, né? E ao mesmo tempo eu sou julgada. Uai, mas e você que tá andando com a jornalista que tá assim? Qual é o seu papel aí nesse mundo? Viver é esculpir o amor, gente. Tirando essas mazelas da gente, inclusive esses clichês sociais, pra gente conseguir chegar no cerne da essência de cada um, né? Assim. Então a gente vê que existe isso, que é preciso padronizar. A nossa sociedade diz isso pra gente. Nós temos um padrão de beleza, um padrão de corpo, um padrão de roupa, um padrão que nos é imposto. E isso é um prato cheio para esse julgamento. Então a gente vive no eterno julgamento. Eu me julgo, como eu me julgo, meu olhar para o outro também é de julgamento. Existe uma coisa muito bonitinha que falam assim, que você tem que melhorar a sua voz interna. Muitas pessoas têm a voz interna que é da criação, né? Que a gente brinca que é uma questão quase que do trauma primário de dentro de casa, né? Então a sua voz interna, geralmente, ela se parece muito com a da sua mãe. Não. Quando você briga com você mesma, é como se é quase que um eco daquilo que a sua mãe falava, ou quem tem mais convivência com o pai, com a avó, enfim. Isso varia muito com a estrutura familiar de cada um. E uma das grandes questões da psicanálise, né, das terapias, enfim, é você deixar com que essa voz interna ela seja mais boazinha. Ela seja menos cruel. Nós somos muito cruéis com nós mesmos. Mas a gente também é com os filhos. Quando a gente vê essa voz interna todinha, eu já falo logo, eu sou dona da SEB, que Brasília é SEB. Eu vejo a minha mãe todinha repetindo em algumas coisas que eu falo com o meu filho. Isso aí é outra área da psicanálise. Mas e se a gente para? Então é isso que eu fazia assim, a volta desses 3 dedinhos pra gente, que o que a gente imita no outro, a gente tá fazendo pra gente mesmo, e sendo punidor dessa forma. Na verdade, isso aí é o que a gente chama de aprendizagem pelo exemplo, né? Então, esse exemplo que a gente tem de dentro de casa, de pai, mãe, das pessoas mais próximas, ela é muito forte. Essa é uma reprodução inconsciente. A gente sabe que a gente está sendo levado pelo inconsciente quando a gente se vê numa situação repetitiva de algo que não se é, e sim uma imitação de quem se foi. Eita, parei, dá pause aqui. Agora o sentimento de culpa de não fazer nada se vendo igual, fica aí a tentativa de fazer diferente, né? E aí agora eu queria falar um pouco sobre essa questão do amor, que eu achei tão bonita a forma dele olhar esse amor como responsabilidade pessoal, amor nas relações, na vida. Assim. Me conta aí o que você achou dessa parte do livro. Viver é realmente esculpir o amor? Ele traz Freud com aquela visão de que a psicanálise é uma cura pelo amor. Que amor é esse que cura a gente? Eu só quero que cura, que eu tô cansada daquele que deixa a gente defeituoso, assim, com mais sentimento de culpa ainda. Me conta aí, o que a gente cura no amor? É importante separar esse amor, né, como a gente fez com as outras palavrinhas, que não é o amor romântico, né? Ele é Freud traz sempre uma frase bem célebre dele, que diz que a psicanálise é a cura pelo amor, né? E algumas pessoas têm e repetem isso. Vou falar um pouquinho da minha opinião. Esse amor que vem da psicanálise, ele é o olhar que nada julga. É olhar para aquele sujeito como um ser humano que somos todos, com falhas, com coisas maravilhosas,
só que dentro de uma visão concreta. E qual que é essa visão concreta? É quando você permite ser quem se é. Quando você tira o julgamento, e aí a gente tem várias questões que tratam disso hoje, tem a comunicação não violenta, que é você aprender a se comunicar sem julgar o outro. Mas o principal disso é você tomar as rédeas da sua vida sem viver nessa questão inconsciente, nas consequências do inconsciente. Então, se eu reproduzo esse comportamento da minha mãe com os meus filhos, e isso eu tenho uma noção de que isso não é meu e sim dela, por que não ressignificar o que isso representa pra mim, pra eu ter um comportamento que é meu? Se colocar no mundo, né? É Estar isso. no mundo sendo o que se é e não o que se espera ser, porque a gente também fica sempre querendo ser mais. É o marketing, né? Até que eu gosto muito que o Pondé fala desse marketing existencial, que gera muita renda e a gente tá sempre tentando ser outra coisa do que a gente não é. Isso, ele até fala isso, né? É ser melhor o que se é e não ser algo que não se é. Ser melhor o que se espera ser. Exatamente, é exatamente isso que ele traz, né? É por isso que eu gosto da psicanálise, porque ela te deixa confortável na essência que você é. É isso, é exatamente isso. Eu vou continuar falando aqui uma parte que eu achei super interessante, que ele fala muito da relação com os artistas, que a gente pode aprender a ser com os artistas, que aceitam o que não somos, aquele não é, um vazio, para até começar a criar. Então, antes de surgir um insight, ou mesmo quando a gente vai começar a esculpir uma obra, a gente aceita aquele não ser, aquele bloco que um dia vai se transformar em alguma coisa. Isso, ele traz aqui um poema do Paulo Sérgio Guedes, né, que fala assim: na estrada da vida, da lida, da dúvida, da incerteza, sugiro, querida, ser melhor o que se é vale mais que ser melhor do que se é. Então, se eu preciso saber primeiro quem eu sou. Que nem isso a gente sabe. Não. E ainda Então, a gente fica vive tentando melhorar, né? Pagando o marketing aí do existencial, tentando ser um alto, ultra, super consciente, produtivo, boa pessoa. Não é que significa que você não tenha que buscar isso, pelo contrário, a gente tem que buscar. Mas se a gente tem também estudos, e aí tá aí a psicanálise pra isso, que é a gente se aceitar como ser humano. É isso, é tirar o julgamento. E na verdade esse julgamento, em maior ou menor escala, ele sempre vai existir. Mas é tirar essa voz inquisitora, é sair do inconsciente, que é completamente abstrato, e vir pro real concreto. Então, o que é o real concreto dessa situação que você colocou? Eu repito o que minha mãe diz. Eu me pego fazendo a mesma coisa. Uma frase aqui de Brasília, todo mundo, todos os pais da gente falavam pra gente: eu não sou dono da SEB. Sim. Mas isso quer dizer, assim, o que isso quer dizer pra você enquanto Júlia? Que é pra reduzir a conta de luz. Uai, eu fui na prática. Exato, mas eu digo assim, essa repetição, ela é sua consciente. Eu quero reduzir a conta de luz. Então sim, tá caro mesmo. Eu usaria essa frase, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim. Porque como essa frase, tem várias. Tem pessoas que estão com os filhos até hoje, né? Num momento de repetição. Que tem pessoas... Não, graças a Deus eu parei no SEB. E assim, não, de forma nenhuma eu tô fazendo aqui nenhum tipo de julgamento. Mas eu digo assim, hoje nós temos tantas ferramentas disponíveis, né? Então, os americanos têm aquela frase que fala assim: a pessoa sabe melhor do que isso. E é verdade, mas às vezes não coloca em prática. Às vezes, quando você tá num momento de raiva, que você baixa a guarda, até desse inquisitor, essa essência subconsciente, ela aparece, né? Tem um outro poema que fala: só sei quem sou no momento. Porque é isso, às vezes no momento de raiva, em que você não tem esse filtro da consciência em si, quem age é seu subconsciente. E aí? Aí acontecem certas coisas, por exemplo, tem briga de trânsito, a pessoa se transformou. Não, a pessoa não se transformou. Talvez aquilo esteja guardado no subconsciente dela. Foi um espaço de catarse ali. Não digo nem de catarse, na verdade é um espaço de não consciência. O filtro da consciência, ele cai. E com isso a gente vê coisas gravíssimas. Quando se fala até da patologia do sentimento de culpa, ele às vezes é tão inquisitório diante de uma falha qualquer, que as pessoas, para não sentirem isso, elas vão apagando traços. Desde um simples, vou apagar todas as mensagens do WhatsApp, até ir lá e matar outra pessoa.
aquela pessoa ali sabe de uma coisa que eu fiz. Esse sentimento tá tão dentro de mim, ele é tão forte, que eu vou lá e mato a outra pessoa, porque ela representa pra mim aquela culpa. Ele fala, inclusive, aqui no livro sobre o mal-estar da civilização de Freud e que muitas vezes os criminosos, quando eles vão agir, o sentimento de culpa é um anterior à ação. Não sei, por exemplo, assim, isso me lembra muito Coringa, né? Porque aí, por exemplo, o filme Coringa fala muito disso. Ele já com aquele sentimento de culpa de ser uma pessoa fora do padrão da sociedade, porque agora eu vou tentar buscar ser padrão, eu vou aceitar isso, e aí isso, vamos dizer assim, reforça ações negativas. Isso, reforçam as patologias, na verdade, né? Porque ali é uma questão patológica. Patológica, né? Sim. Que todos nós temos ali Mas aí um asterisco inquisitor interno, não exacerbado, ele é necessário pra gente ter um mínimo de regras na sociedade. Esse inquisitor, ele não é necessário, basicamente as regras existindo e tudo funcionando, como eu faço dentro da minha mente pra isso trabalhar? Que não se exacerbe no sentimento de culpa, mas que ele existe. A grande questão é trazer para o consciente. Quando o sentimento ele é consciente, o sentimento de falha, por exemplo. Nossa, eu queria esse mês que eu perdi 3 quilos. Falhei, perdi 2. Ele é um sentimento, mas ele não me paralisa. Eu tenho consciência dele. De uma meta não cumprida, por exemplo. Não uma falha, ok. Falhei, ok. E ok. Então talvez no mês que vem eu tenha que perder 5. Quando se torna patológico, assim, quando você não consegue, lógico, atingir meta nenhuma. Então, princípios básicos, né, eles são necessários sim. Existem as regras sociais, inclusive. Agora, é preciso entender onde o meu eu se encaixa dentro dessa série de regras. Perfeito. Até para que você conviva socialmente. Existem... Nos seus grupos e nos seus nichos. Exato, exatamente. Às vezes você tá indo numa igreja que seja, e você chega lá, você sai de lá e fala, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, eu tenho que me perguntar, por que eu estou aqui? Minha mãe ia nessa igreja e tal, meu pai. E somos mutantes, podemos nos reconhecer no momento e não depois. Nunca somos, estamos. Perfeito. A psicanálise, ela não trabalha com diagnóstico, por exemplo. Eu agora estou numa fase que eu estou estudando o Bion, que é ele até menciona, né? Ele é um psicanalista indiano, se não me engano. E ele trata Bion trata da psicanálise do acolhimento. Então, tudo dele, as explicações que ele traz, ele tem como base Freud, né? E ele fala muito dessa questão do acolher. Então, ele fala que cada sujeito, mesmo dentro de um pseudo-diagnóstico, né? De uma rotulação, vamos tirar a palavra diagnóstico, que é muito da medicina, vamos falar de rotulação. Ainda assim, ele é próprio. Ainda assim, ele é individual. Por quê? Porque cada indivíduo tem a sua história, a sua composição, né, da psique. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que a sua bulimia, ela é igual a minha. Ela tem causas diferentes, ela tem traumas diferentes, ela tem significados diferentes. É muito subjetivo. Exatamente. É tão subjetivo que é único de cada um. Exato. E é quando a gente fala que é quando a gente se distingue do todo e passa a ser um único. E esse é um olhar amoroso. É olhar pra você e saber que você, Júlia, é um ser humano fantástico, com as suas falhas e com as coisas maravilhosas que você tem, únicas. Que eu não lindo. consigo pegar você e colocar numa caixinha, porque a sua caixinha é só sua. Isso me lembrou a biologia do amor do Maturana e Varela, que falam disso também. E aí fica aí a dica pra puxar um saiba mais aí desse conteúdo. Gente, volta aí, bota a responsabilidade pessoal pra frente e que aí a gente vai tendo controle da vida. De uma certa forma, ao contrário, porque o que existe até nesse livro é essa, vamos dizer assim, esse subjetivo de poder. É um poder que a gente tem quando a gente é onipotente. E quando a gente tem o sentimento de culpa, nada mais é do que a exacerbação disso, de que eu tenho esse controle total. Eu não tenho. E aí, a partir do momento que eu assumo que não tenho, eu vou trilhando o meu caminho. Eu vou caminhando dentro do espaço que me é limitado. E dentro de uma outra característica, né, que eu vou trazer aqui, que eles não tratam, mas que eu vou trazer aqui, que é a questão do perdão. É preciso entender que nós não temos todas as ferramentas. E como nós estamos sempre em mudança, essas ferramentas, elas também são aprimoradas. Então, se eu pego um adolescente hoje e ele tem algumas ferramentas, provavelmente há alguns anos ele terá mais, ou terá melhorado, espera-se, né? Essas ferramentas da psique mesmo. Então, quando a gente fala do sentimento de responsabilidade, ele é um sentimento que eles até trazem isso, que nos obriga a aceitar
que a gente agiu e pensou dentro daquilo que foi possível e tomou uma atitude. Porque estamos num espaço-tempo, e quanto mais espaço-tempo, mais maturidade espera-se também, né? Exatamente. Então, dentro daquela possibilidade ali, é como eu pego crianças que crescem dentro de situações de risco extremo, uma favela, por exemplo. Obviamente que o entendimento de certo e errado e a questão do limite emocional daquela criança é diferente de uma criança de classe média protegida dentro de um apartamento, com uma família estável. Então, a ferramenta psíquica daquela criança e o entendimento dela de mundo é diferente. Talvez, se eu pegar aquela criança ali, trocar ela de ambiente e ensiná-la novos padrões que sejam, não digo padrão no sentido financeiro, enfim, mas no sentido do que é certo, da amorosidade que a gente colocou, da segurança, provavelmente ela vai corresponder psicanaliticamente a uma evolução daquela ferramenta que ela tinha ali. Que muitas vezes era um bicho acuado, vamos, né? Falar assim, um bichinho acuado com medo, as probabilidades de você agir com criatividade, com outras possibilidades, mas que isso também não sejam ferramentas, como se diz, inquisitórias, assim, vamos dizer assim, que para as ações futuras que você possa ter, porque a gente tá junto do meio, o meio forma a gente forma o meio. Mas tem gente que passa um pouco o nariz pra isso, mas a gente, assim, trazendo isso pro concreto, e eu concordo com você, eu acredito muito nessa influência do meio. Por exemplo, um lugar estressante, não tem como você ser uma pessoa calma. Se o ambiente está extremamente estressante, é uma vamos dizer assim, análise o tempo inteiro para se manter, vamos dizer, sem estresse, que é impossível. Então você não tem como, biologicamente. E uma outra questão, por exemplo, a gente pega um exemplo assim, bem extremo, né? Crianças que vêm de famílias extremistas no sentido racial, como existem novamente nos Estados Unidos, o pessoal lá da Ku Klux Klan, enfim, ou judeus ortodoxos, né? Que existem lá aqueles bairros e tal, ciganos. Eu não estou comparando a Ku Klux Klan, gente, eu estou falando só de ambientes. Essa criança, ela cresce com um parâmetro até que ela consiga entender o que realmente é uma diferença racial e uma diferença humana que não existe. Ela está submetida àquele pensamento ali, àquele mundo, até que ela consiga ter ferramentas suficientes para ter um entendimento fora daquele ambiente. Uma criança que é submetida a mortes diárias e tudo, ela não tem valor à vida. A vida pra ela é transitória. Eu sobrevivi hoje, amanhã não sei. É muito orgânico, né? Tá morto ali do lado, aí. É isso. Meu avô morreu, meu tio morreu, criança... Como os policiais, que ficam muitas vezes duros, emocionalmente falando, por vivenciarem experiências tão duras. A gente acaba modificando, tá vendo? O meio modifica a gente. Exatamente. Então, nesse sentido, a ferramenta que se tem é aquela ali. Posso do meu lugar de privilégio julgar? Posso. Agora, o que acontece? Quando essa criança, essa pessoa, esse sujeito, ele é introduzido a este novo mundo, esse novo pensamento, essas novas formas de vida, esse novo modelo... A outros padrões, basicamente. É isso, a esse novo modelo de vida mesmo, né? Você pega uma criança que está ali e você, de repente, coloca ela num outro ambiente. Ela vai entender que a vida tem um valor, ela vai entender, lógico, trabalhando toda a questão traumática, eu tô falando aqui numa coisa muito simplista e bem superficial. E que ainda temos o lado biológico, porque ainda tem histórias que contam que mesmo vivendo, por exemplo, irmãos gêmeos que viveram em locais diferentes, acabaram tendo escolhas parecidas de vida. Sim. Existe ainda um biológico existe também. Dentro, até uma memória cerebral, a gente dentro da neurologia hoje, existem inúmeros estudos. E a gente tá indo muito além do livro já. Exatamente, mas assim, voltando então pra isso, entender assim, e aí quando esses seres, né, esses sujeitos tomam consciência disso, vem o sentimento de culpa. Nossa, mas eu agi assim. Nossa, mas eu era assim. Tem um filme
filme, pronto, das dicas de filme. Tem um filme que chama, eu não vou saber o título dele em português, que chama Dead Man Walking. É um filme que fala da vida de um extremista desses, que ele matou 2 pessoas, 2 adolescentes. É muito triste, assim, bem pesado. Então, assim, quem não gostar, né, vou trazer aqui pra... Fica no Mozart lá. Fica lá. Não, pra trazer a experiência, né? Ele cresceu num ambiente muito ruim, aí ele acabou cometendo esses crimes. Ele não tinha uma figura paterna forte e ele acabou cometendo 2 crimes. Ele matou um adolescente, estuprou uma adolescente e veio a matá-la em seguida. E foi condenado à morte. Na prisão que ele estava preso, havia uma freira que se dispôs a conversar com ele. E ela traz esse olhar amoroso que ele nunca teve, que todos o julgavam. A mãe dele andava na rua e era chamada de mãe de monstro. Essas coisas lindas que nós encontramos por aí. E essa ironia que fala. A freira foi lá e conviveu com ele nesses últimos tempos da vida dele. Eu não sei a linha de tempo, mas ela conviveu com ele e ela falava sempre pra ele, assim, ela ensinou um pouco de Jesus, né, que não fazia a distinção. Não é um filme religioso, muito pelo contrário, é um filme pesado. E ela acabou se afeiçoando a ele e mostram flashes no filme de como era a vida dele, né, como foi a vida dele. E ela, no fim, fala assim que ela gostaria que as últimas palavras dele no mundo fossem de amor. Aí eu não vou contar que é o final do filme, vocês, quem quiser que assista. Já tem spoiler suficiente, já fica aí. E a gente vai então encerrando aqui o nosso Expresso Duplo. Se você quer falar alguma frase, mais algum pensamento? Eu quero trazer uma questão sobre o acaso. Que a gente falou que o acaso, eles trazem no livro que não é apenas o inusitado, o incontrolável ou o imponderável, né? São coisas que acontecem por acontecer. E aí eu acho legal a gente pensar. Eu tenho umas questões com relação a essa do acaso e a gente trazer um pouquinho da sincronicidade de Jung. Uau. O livro não trouxe, Uau. mas aí a gente fala um pouquinho sobre isso, né? O que é a sincronicidade? São uma série de eventos que acontecem, segundo Jung, que tem um certo propósito, que trazem essa questão do propósito da vida, ou do propósito de estar aqui, que é até um pouquinho místico, mas eu acho que a gente também não consegue viver só no preto, preto, branco, branco. Então eu vou trazer isso, assim, eu acho que fica essa questão final, né? A gente tem que ser responsável, sim, por aquilo que a gente faz, a gente tem que se perdoar, sim, pelas poucas ferramentas que temos em termos emocionais, mas a gente tem obrigação, sim, de buscar se melhorar todos os dias. Para que assim a gente não seja o joguete do destino, e sim condutor da própria vida. Uau! E aí eu vou trazer uma frasezinha aqui do livro no final que diz assim: se não desenvolvermos em nós próprios os necessários instrumentos emocionais para aceitá-los, de nada valeu ou pouco provável que você tenha aproveitado essa leitura. Então a gente encerra aqui agradecendo a Ana Paula, nossa psicanalista com especialização em neuropsicanálise e que nos trouxe aqui alguns fundamentos freudianos, junguianos da psicanálise para a gente entender um pouquinho dessa cura pelo amor, como diz Freud. Obrigada se você chegou até aqui e até o próximo Expresso Duplo.